Boa tarde, meu nome é João Paulo Moreno Silva e hoje eu vou estar instalando o Linux Mint. Nesse caso aqui eu vou estar usando a versão 20.3, chamada UNA, e a versão do Linux Mint vai ser XFCE. Eu escolhi ela porque ela acaba sendo mais leve e mais estável do que as outras, e eu acho que vai ter uma performance melhor quando estiver gravando aqui. Ok, vamos para o VirtualBox, a gente cria uma nova virtualização aqui, a gente coloca o nome dela, eu vou estar colocando Linux Mint 20.3 XFC. Aqui é onde vai estar alocado a nossa virtualização. Vou deixar aqui no padrão mesmo. O tipo dela, a gente vai colocar Linux, que é basicamente sistema operacional. E a versão, como eu não achei a Linux Mint aqui, eu vou estar usando a Outer Linux 64 bits, porque a imagem ISO que eu baixei foi 64 bits. Vamos continuar. Aqui vai ser o tamanho da memória. Eu vou colocar 1024 megas. Vai ser 1 GB mais ou menos. Acho que já tá bom. Vamos para o próximo. Aqui vai ser o disco rígido. Nesse caso eu vou estar usando um disco rígido virtual. E vou estar criando um novo aqui, né? Então criar. Aqui a gente vai deixar o padrão mesmo, VDI, que é o tipo de arquivo de disco rígido. Vou dar um próximo. Aqui é o armazenamento em disco rígido físico. Aqui basicamente, se a gente deixar ele dinamicamente alocado, ele vai ficar mexendo no tamanho conforme a gente usa. Tipo, se eu usar 100 megas, ele vai lá e adiciona o limite em 100 megas. E vai ficar fazendo isso. O tamanho fixo é, como diz, um tamanho fixo mesmo. Se a gente colocar 10 megas, a trava dele vai ser até 10 megas. Então, eu vou colocar aqui dinamicamente alocado. Aqui vai ser o tamanho do arquivo. Eu vou colocar 10 gigas. Acho que tá bom 10 gigas. Na verdade, eu vou colocar 15. Vamos colocar 15. Criar. Aqui a gente já criou ela. E antes da gente inicializar, a gente precisa meio que colocar o CD. Que no caso aqui vai ser a nossa ISO. A gente vem aqui em armazenamento. Vem aqui onde está vazio. E a gente escolhe uma imagem de disco. Nesse caso eu vou colocar Linux Mint 20.3 XFCE, 64 bits. E vou estar dando um OK aqui. Pronto. Agora é como se a gente tivesse colocado o CD no CD-ROM para a gente conseguir instalar o sistema operacional. Vamos dar um iniciar aqui. Agora a gente vai estar iniciando nossa virtualização para começar a instalar o Linux Mint. Aqui, começou a inicializar. Ok, vamos dar a tela máxima aqui. Aqui basicamente a gente vai começar o Linux Mint. Aqui tem várias opções, a telinha inicial. Vamos começar. Carregando. Terminou de carregar aqui. E basicamente aonde a gente está. Isso aqui é um sistema operacional live, que ele já vem junto da imagem ISO, para a gente poder, por exemplo, experimentar. A gente vai querer mesmo usar o Linux, se ele é o que a gente realmente está procurando. A gente pode fazer qualquer coisa aqui, mais ou menos, que o Linux faz, somente que os arquivos não vão ficar salvos. Nenhum documento ou arquivo vai ficar salvo aqui. Então a gente vem aqui e vamos começar a instalar o Linux Mint. Isso aqui é como se fosse uma versão de teste. Ela já vem instalada, é como se fosse um programa, mas não é isso que a gente quer. A gente quer instalar o Linux Mint mesmo. Tá, primeiro de tudo a gente tem que escolher o idioma. Então vamos colocar aqui português do Brasil e clicar em continuar. Aqui é para a gente escolher o teclado que a gente está usando. Basicamente aqui tem um testezinho para saber qual é o layout do seu teclado. Você vai digitando as teclas aqui. Se essas teclas forem mesmo a que você está digitando, então tá tudo certo. Eu acho que a minha... Opa, isso está errado, então vamos mudar. Vamos continuar. Aqui a gente vai instalar o codecs multimídia, que basicamente vai fazer com que a gente consiga renderizar vídeos e áudios quando a gente instalar o Linux Mint, caso a gente queira ver algum tipo de vídeo ou áudio, né? E vamos estar marcando essa opção aqui para poder instalar o codecs. Vou clicar em continuar. Está carregando. Pronto, terminou de carregar.
Agora aqui é uma parte muito importante que tem duas opções. Uma para apagar o disco e instalar o Linux. No caso, ele vai apagar o seu disco rígido. Ou tem a opção avançada, que você pode criar ou redimensionar as partições do seu disco rígido. Nesse caso, como a gente está usando um disco rígido virtual, que não tem, a gente acabou de criar, aliás, não tem nada dentro dele, a gente pode acabar por apagar o disco e instalar o Linux. Mas se fosse, por exemplo, uma máquina que você já tivesse um disco rígido, você provavelmente teria que usar essa opção avançada, criar algumas partições diferentes, etc. Mas como a gente tem um disco rígido virtual, a gente vai acabar apagando aqui e reinstalando o Linux Mint. Então vamos clicar aqui em instalar agora. Daqui tem uma mensagenzinha de aviso, né? Que vai fazer algumas mudanças no disco, no caso apagar tudo, né? Então aqui tem as partições que a gente tem no nosso disco virtual. Vou clicar em continuar. Agora a gente tem que escolher o fuso horário que a gente vai querer usar. Basicamente você pode colocar o de São Paulo, que já vai estar o fuso horário padrão do Brasil mesmo. Então vamos deixar em São Paulo aqui e vamos continuar. Aqui você vai colocar as suas informações, né? No caso o nome. Vou estar colocando aqui João Paulo. João Paulo mesmo. O nome do computador, vou colocar... Não sei, você pode colocar qualquer nome por aqui. KJComp. Não pode ter espaço. Vamos tirar o espaço. O nome de usuário. Vou colocar... Vamos ver quando tem minúsculo. J. E escolher uma senha. Eu vou colocar qualquer senha aqui mesmo. E vamos continuar. Agora vai começar a instalação aqui. Esse passo é um pouco mais demorado. Então vamos esperar. Bom, basicamente instalou aqui depois de um tempinho de espera. E agora apareceu a instalação concluída, né? E aqui de fundo o sistema operacional Live, né? Que ele até fala que a instalação terminou. Você pode continuar testando o Linux Mint agora, mas até reiniciar o computador, quaisquer alterações que você fizer ou documentos que você salvar não serão preservadas. Então, basicamente, se você clicar em continuar testando, você pode testar o Linux aqui, bem tranquilo. Só que tudo que você fizer aqui não será salvo. Então a gente vai estar clicando em reiniciar agora, que ele vai reiniciar a virtualização. Aqui ele é como se a gente fosse tirar o CD, mas como a gente está na virtualização é só a gente apertar Enter, que é como se a gente estivesse tirando o CD do CD-ROM. Aqui tem como se fosse um manualzinho, né? Primeiro ele fala bem-vindo ao Linux Mint e toda uma mensagenzinha. Aqui ele explica o que você pode fazer quando você iniciar o seu Linux. Aqui a documentação, ajuda. Aqui fala dos fóruns na internet, sala de chat. E se você quiser contribuir com o Linux Mint. A gente só vai fechar isso aqui e pronto. Aqui está nosso Linux Mint XFCE na versão 20.3. Basicamente é isso.